Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre diligência, que está dentro de economia e negócio. O que nós sabemos é que o Senhor ele colocou o homem no propósito de administrar toda a criação. E entendemos que o sucesso ele não provém da nossa própria capacidade, mas sim de Deus. Diferentemente, o nosso coração ele deve ser preservado em Deus. E ele é o que nós necessitamos para colocar em prática os nossos planos. Nós somos totalmente dependentes do favor do Pai, para nós sermos verdadeiramente bem-sucedidos. De acordo com a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, nós seremos abençoados, nossa família e a nossa terra. Quando Cristo ele morreu no nosso lugar, nós fomos feitos participantes dessa palavra. Logo, sempre que prosperamos, outras pessoas podem reconhecer e participar da bondade de Deus em nossas vidas. Então, nós não podemos ficar parados esperando algo acontecer. Nós temos que trabalhar, nós temos que pôr a mão na massa, a fim de que através do nosso trabalho Deus venha nos abençoar. Isso é uma consequência disso. O povo verá a glória de Deus e serão cheios do temor de Deus. Nós precisamos colocar a mão na massa e emprestará muita gente, porém tu não tomar emprestado. Então você vai ser tão próspero que vai emprestar e nunca vai pedir emprestar. Nunca vai pedir por empréstimo. O Senhor te colocará por cabeça ou por liderança. Estará em cima e não embaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor que hoje te ordena. Então tem esse se, né? Olha só como interessante, quanta coisa tem nesse texto. Como nós podemos trabalhar, como podemos ser prósperos, para que então, através da nossa prosperidade, negócios e finanças, muitas pessoas possam ser abençoadas e possam reconhecer Deus, o nosso Senhor, e temer a Deus. Muitas coisas a gente pensa, para trazer o reino de Deus eu preciso pregar, eu preciso ter um púlpito, mas através das seus negócios, do seu empreendedorismo, muitas coisas boas podem acontecer. A gente limita a nossa mente racionalmente quando Deus já está aqui na Bíblia, desde Gênesis e em Deuteronômio, fala desses princípios tão bons. Agora eu quero trazer esse valor de diligência e eu vou fazer mais 2 valores nas próximas aulas para fazer mais sentidos para você, porque para você colocar a mão e Deus vai abençoar através da sua o que você fizer. Por meio do que você fizer, da economia, nós somos capazes de anunciar o evangelho de forma que mais eficássemos para nós. Por exemplo, se nós não tiver muito recurso, daí nós não vamos engrandecer o nome de Deus, né? Então nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo para nós sabermos como investir os nossos bens para edificar o reino de Deus. Um bom empresário, ele também pode refletir as características do reino por meio do seu negócio, porque o poder de Deus, ele tem para fazer neste mundo qualquer coisa. Então, em razão disso, nós precisamos colocar em práticas esses princípios. Se colocar a mão, por exemplo, como que poderemos trabalhar? Como deve ser o nosso estilo de trabalho no nosso negócio em finanças? Primeiro valor se chama diligência. Ser diligente, por definição, é você ter zelo, você ter responsabilidade, você saber aplicar, você saber gerenciar e ter cuidado. Isso é ser diligente. Agora, qual é o contrário ou o antônimo de diligente? O antônimo é apatia, é desleixo, é indiferença, é relaxo.
Muitas vezes nós podemos entender que as pessoas podem entender que Deus vai fazer tudo, então você fica apático. E ao contrário, você tem que ficar desleixado, diferente às coisas que Deus colocou nas suas mãos. Eu vou citar alguns versículos que falam sobre diligência. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, fala: o que trabalha com remissa ou com apatia, com desleixo, empobrece, mas as mãos dos diligentes, aqueles que sabem aplicar, que é zeloso, que tem cuidado, vem enriquecer-se. Diligência é uma característica, um valor muito importante para os negócios, para a economia, e é importante nós termos essa consciência que ser diligente, ser zeloso é saber cuidar, aplicar, mas também dependente de Deus. Provérbios 21 fala que os planos do diligente têm abundância, mas a pressa excessiva é a pobreza. Ou seja, o diligente, ele planeja, ele não fica no improviso, não vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar. Ele planeja porque ele tem cuidado para aplicar, ele deve entender certas coisas, ele tem que entender o mercado. E o diligente, ele sabe planejar também. Provérbios 13:11 fala que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas os que ajunta a força do trabalho terá aumento. Quando você recebe um bem facilmente, você adquire um dinheiro, você não dá aquele valor, você fica apático, você fica desleixado, você fica indiferente, você fica totalmente ao contrário de ser diligente. Enquanto você trabalha, você é diligente, a força do trabalho terá aumento, a sua riqueza aumenta, porque você aplica, porque você tem cuidado, porque você investe naquilo que você tem de riqueza. Agora eu queria lembrar a parábola dos talentos. Todo mundo conhece, é muito famosa, que está em Mateus 25, versículo 15. É interessante que o Senhor, ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 talento para outro, tá lá no versículo 15. O que ele determinou dessas diferenças de talentos para cada? Ele dá segundo a sua própria capacidade. Que capacidade é essa? É a capacidade de ser diligente. Em outras palavras, de ser um bom gestor, de saber investir, dele ter um network. Isso sim, envolve várias capacidades. Deus dá de acordo com a sua capacidade. Então, se você falar, ai Deus, eu tenho pouco, mas talvez você precisa aumentar a sua capacidade de mordomia, de zelo, a sua capacidade de entender como investir no reino de Deus. Então aqui nós entendemos que tem tudo a ver com você ser diligente com aquilo que Deus te deu. Agora, olha só que interessante, no versículo 16 fala: o que recebeu 5 talentos sai imediatamente a negociar. E ganhou mais 5 talentos. Isso é imediatamente. Ele foi eficiente, ele remiu o tempo, ele aproveitou cada momento, cada oportunidade para ele poder investir. Se você for entender, ele não foi apático. O oposto da apatia, ele foi diligente. Então, a diligência é um valor extremamente importante que faz parte do reino de Deus para que quando você lida com seus negócios, quando você lida com economia. Então, nós vemos que o zelo, ele precisa crescer proporcionalmente à medida dos seus planos. Quanto mais nós estivermos preparados para gerenciar os bens que nós temos, mais o nosso Deus nos fará próspero. Quero que você reflita como você está zelando as coisas que Deus te deu. Como você está cuidando do dinheiro que Deus te deu, dos recursos que Deus te deu. Como essa aula é principalmente para o financeiro, como você está administrando as suas finanças, o seu salário, e pense como você poderia ser mais zeloso com isso, mais responsável, como você poderia ser mais sábio, como você poderia investir melhor.
Peça ao Espírito Santo para te trazer mais sabedoria nessa área, te conduzir no que você deve fazer. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!